Então, irmãos, somos igreja e agora? Nós estamos conversando sobre esse assunto, né? Já comentei com vocês que tenho tido essa impressão que finalmente nós somos uma igreja aqui. Durante muito tempo nós éramos apenas um grupo de pessoas que vinham aqui de vez em quando. Mas hoje nós somos igreja. E a gente começou a conversar sobre isso na semana passada, falando da questão da membresia. E de como é importante. Existe o lado de fora da igreja e o lado de dentro, né? Nós temos conversado que a igreja é esse espaço que faz a embaixada do reino de Deus. Então, os cidadãos do reino de Deus precisam ser membros de uma igreja. E nós aqui, a nossa comunidade, é mais uma dessas embaixadas. Aqui a gente aponta para o reino de Deus. Aqui a nossa igreja sinaliza para o reino de Deus. Nós queremos fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus. É para isso que nós estamos aqui como igreja. Então nós temos já conversado que eu tenho tido essa sensação de que como igreja, agora nós temos diante de nós, além dos benefícios, né, dos privilégios, a gente tem também muitas responsabilidades. E nós temos então conversado, né, sobre essa questão de, bom, e agora? O que a gente vai fazer? Já que nós somos uma igreja de verdade, uma igreja de Jesus, o que nós precisamos fazer? Como deve ser a nossa prática? Qual deve ser o programa da igreja? Como devem ser os cultos da igreja? Qual deve ser a agenda da igreja? Em que nós vamos nos dedicar? Nós estamos conversando sobre isso. E para isso, a gente nós estamos olhando para a igreja quando ela começou. A igreja 1.0, a igreja inicial. Alguns chamam de igreja primitiva. Eu gosto de dizer que é a igreja primitiva, mas não é primitiva porque ela é ultrapassada. Porque às vezes hoje as pessoas dizem primitivo algo que é inferior, que é muito ultrapassado, que ficou obsoleto lá atrás. Mas não, ela é primitiva porque ela é a igreja que nasceu ali daquele movimento da ressurreição de Jesus e da descida do Espírito Santo. Uma igreja marcada pelo milagre, uma igreja marcada por algo espetacular que Deus fez, extraordinário. A igreja que nasce em Jerusalém, irmãos. E nós estamos olhando para aprender, né? Nós queremos saber o que fazer e como é que a gente vai ser igreja. A gente olha para o livro de Atos. Começamos na semana passada, a gente viu ali de forma rápida do 3 ao 4, né, digamos assim. E hoje, eu digo para vocês que quando eu estava preparando isso, eu queria partir do 4, pular o 5º capítulo e ir para o capítulo 6. Porque esse capítulo 5 de Atos, ele é meio complicado. Né? Normalmente, Atos capítulo 5, né? Normalmente a gente, no meu caso aqui, eu nunca preguei sobre esse trecho, e a gente tem até um pouco de dificuldade, né? Eu sinto assim que eu acho que Deus agiu com muita severidade. Eu acho que às vezes a gente tem a impressão que Deus exagerou, né? A história de Ananias e Safira, lembra? Todo mundo lembra da história de Ananias e Safira? Mas, gente, foi assim que a igreja começou. Então nós não vamos pular o capítulo 5º, né, o comecinho do capítulo 5º, nós vamos tratar e entender direitinho qual é a mensagem que o Espírito Santo direcionou para nós quando a igreja começa. Por que esse trecho aqui é importante? A gente vai pensar um pouco a respeito disso hoje. Capítulo 5 de Atos, versículos de 1 a 11, está escrito assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Aqui, irmãos, também, por que também? Porque ele está continuando o assunto do capítulo 4. No capítulo 4, o capítulo 4 termina falando de Barnabé, que vendeu a sua propriedade e colocou aos pés dos apóstolos. E Barnabé abençoou, né? Barnabé, lembra, o filho da consolação, Barnabé, o incentivador. Em seguida fala, um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu, como Barnabé e como todos os irmãos estavam fazendo naquela ocasião em Jerusalém, Ananias e Safira também venderam sua propriedade. Ele reteve, né, Ananias reteve parte do dinheiro para si,
E sabendo disso também a sua mulher, ou seja, ela estava fazendo de comum acordo, né, os dois, o casal. E o restante ele levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Escuta, ela não te pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder, não era seu? Então, Ananias, o que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Versículo 8 diz: Então Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão ali à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Senhor, essa é a tua palavra, Deus, fala com a tua igreja. Nós estamos aqui humildes, ó Deus. Venha de encontro ao nosso coração. Revela, Pai, a verdade. Nós pedimos, ó Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é difícil esse texto, não é? O que você acha? Complicado. Porque eu olho muitas vezes eu olho para o que aconteceu com eles, e eu acho que nem foi assim algo tão grave. Considerando o que acontece hoje em dia, é ou não é? Considerando as atrocidades que acontecem na igreja hoje em dia, o que Ananias e Safira fizeram foi algo assim tão pequeno, nada assim tão grave, tão sério. Por que Deus agiu de forma tão radical? Por que o juízo de Deus foi tão severo para com eles? Não sei se você já se fez essa pergunta. Então, mas eu vou dizer para você o seguinte: é que quando a igreja começou lá no início, e ela começa dentro desse movimento de Deus, né? E o Espírito Santo, e a igreja cheia do Espírito Santo. A gente vê o capítulo 1, capítulo 2, o Espírito desce de Atos, né? E depois aquela manifestação do poder de Deus. O final do capítulo 2, foi o que nós lemos na semana passada. Como é que a igreja lidou com isso? Eles se reuniram, eles se esforçavam para manter a igreja unida em torno da palavra de Deus, da oração e da mesa do Senhor. E eles estavam ali reunidos em torno dessas coisas, e a igreja crescendo na graça do povo, e as pessoas iam chegando, e Deus ia aumentando a igreja. Aí vem o capítulo 3 e capítulo 4, aquela cura daquele homem coxo na porta do templo, e eles sofrem a primeira grande oposição. O sinédrio, né, os sacerdotes, eles vão lá, prendem João e Pedro, e eles proíbem João e Pedro de anunciar. Eles falam assim: parem de falar esse nome. Eles nem falam Jesus, né? Eles têm medo até de pronunciar o nome. Vocês estão proibidos de falar. Eles saem da cadeia, e no finalzinho ali do capítulo 4, eles saem da prisão e eles vão se reunir com os irmãos, e eles fazem aquele culto, e eles pedem a Deus que Deus abençoe a igreja com muita ousadia, para que eles continuem pregando, ainda que a lei agora proibia a igreja de fazer algo, que era proclamar o nome do Senhor, né? Falar sobre o Evangelho. Eles iam desobedecer,
E eles iam continuar falando, e eles pediram ousadia. E aí, no finalzinho do 4, a gente vê aquele resumo de como a igreja ia crescendo, de como a igreja ia desenvolvendo, ia alcançando mais e mais pessoas através do ensino dos apóstolos, da oração, do partir do pão. E algo estava acontecendo. A igreja, né, a gente conversou um pouquinho na semana passada, cheia ali de gente que não tinha para onde ir, porque não queria mais voltar para casa. Aquelas pessoas cheias de refugiados ali em Jerusalém, as pessoas se sentiram tocadas, os irmãos em Jerusalém, a venderem. Eu tenho 2 terrenos, vou vender um, porque tem gente que não tem onde morar. E eu vou dar para aquele irmão que está precisando. E todos eles começaram a pensar assim. Aí fala de Barnabé. Barnabé fez isso. Mas havia esse mover de Deus, do Espírito Santo. Tudo era comum, né? Tudo lhes era comum. Eles viviam essa comuna. Algo específico que aconteceu no primeiro momento. Não dá para a igreja ser sempre assim, né? Ainda que seja a nossa referência, mas Deus fez isso naquele momento. Deus fez aquele milagre no meio daquele povo, e aquela igreja vivia essa experiência de ser unida pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo tocava no coração de uma pessoa dizendo: poxa, você tem 2, aquele irmão está sem nenhum, você não precisa de 2. O Espírito Santo tocava no coração dos irmãos, e os irmãos então davam com alegria, com singeleza de coração, com sinceridade. O Espírito Santo tocava e eles faziam com alegria. Era isso que estava acontecendo. E é por isso que o crime, né, e o pecado de Ananias e de Safira não é uma mentira para a igreja, não é uma mentira para a direção, é um ato contra o Espírito Santo de Deus, é um ato contra Deus. É por isso que Deus levou tão a sério. E na Bíblia existem pregações sem palavras, pregações que são feitas através de atos, ações, né, que as pessoas fazem. E Ananias e Safira, eles são eles próprios uma grande pregação para nós. É assim que funciona. Não sei se eles foram para o inferno ou para o céu, a gente não sabe, não dá para a gente dizer. O que a gente sabe é que Deus usou a vida deles para pregar para nós. Essa é a verdade. Eles são exemplo. Eles são exemplo do nascer da igreja. Uma igreja que nasce no mover do Espírito. Uma igreja que é direcionada pelo Espírito. E então, todos estão sendo tocados pelo Espírito para venderem as suas propriedades. De quem são as propriedades? São deles. Cada um tinha as suas, era propriedade deles, e eles estavam sendo tocados. Ninguém é obrigado. Tem gente que pensa assim, eu já ouvi falar, já ouvi pastor dizendo, tá vendo? Não quis dar o dízimo, Deus matou. Mas não é isso. Não é porque eles não deram. A questão não é essa. O problema é que não é que eles não deram, não é que eles ficaram com uma parte. Não é porque eles ficaram com 50%. Olha só, a gente fala de 10, eles ficaram com 50%. Eles venderam e entregaram 50% lá para os apóstolos e ficaram com 50%. Mas não é porque eles entregaram e ficaram com metade. O problema de Ananias e Safira foi querer que as pessoas acreditassem que eles tinham dado tudo. Não é ficar com 10%, com 20%, com 30%, com 40%, com 50%. É querer que todo mundo acredite que você deu tudo. É querer que todos acreditem que você deu tudo quando você não deu. Quando você reteve parte do valor. E a pergunta que Pedro faz para Ananias é uma pergunta séria. E essa pergunta não é só para Ananias, ela é para mim, ela é para você. Como é que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Eu queria tocar num ponto aqui, da presença maligna. Né? Lá em Pedro, lá na carta de Pedro, ele diz que o diabo, o meu inimigo, o seu inimigo, o nosso adversário, o seu adversário, ele fica ao nosso redor, como um leão, buscando a quem tragar, a quem devorar, a quem comer. E ele fala, portanto, vigiem, fiquem sóbrios, fiquem atentos. O diabo, como um leão, ele quer devorar o seu coração. E aí a pergunta que Pedro faz, Ananias, você
permitiu, você não viu, você não vigiou, você não cuidou? Como é que você deixou que Satanás enchesse o seu coração com essa ideia? Sabe essas ideias? Tá todo mundo dando na igreja. Olha só, João, o José, o Bartolomeu, né, o Barnabé, todo mundo deu. Eu também vou dar. Aí ele falou: Safira, vamos fazer aquele terreno que a gente tem, a gente vai dar também. Legal. Só que, poxa, dá tudo? Não, a gente não vai dar tudo. A gente vai ficar com metade. Se eles tivessem falado que iam ficar com metade. Então, isso. Foi exatamente isso que Pedro fala. Era de vocês. Por quê? Né? Por que vocês quiseram enganar? Vocês não estão enganando o homem, mas é Deus. Vocês estão mentindo, não é para o homem, Pedro. Né? Por que vocês não disseram? A gente só está dando metade. É porque a gente achou que era muita coisa. Nós não vamos fazer igual Barnabé. Tudo bem, Barnabé, olha só todo mundo falando dele. Olha o cara, está todo mundo elogiando o Barnabé. A gente quis ganhar o status do Barnabé, né? Essa é a coisa. Mas eu quero ser como Barnabé. Barnabé deu tudo e todo mundo tá vendo que ele deu tudo. E olha só como ele é querido. Olha só como isso fez bem para a imagem de Barnabé. Mesma coisa, nós vendemos e eu vou falar que eu dei tudo. Eu vou dizer que eu entreguei tudo. Vamos, Safira, vamos falar que a gente deu tudo. Porque quem dá tudo é bem visto. Vamos dar tudo? Não, a gente vai guardar metade para nós, mas nós vamos dizer que nós demos tudo. E Pedro pergunta, né? Como é que você deixou isso acontecer, Ananias? Foi o diabo que fez isso. É importante a gente ressaltar a presença dele, do nosso inimigo. É ele que fomenta as ideias, que vai ganhando espaço. Não é a mesma coisa com Judas. Quando Lucas fala de Judas, quando Judas ele sai daquele momento da ceia, da última ceia com Jesus, Lucas fala que o diabo entrou e tomou conta do coração de Judas. E Judas foi lá e vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. O diabo, ele aproveita, ele está ao nosso redor, aguardando oportunidade, e a gente fica dando espaço. Ananias deu espaço. Então, Roger, Pedro falou: por que você não viu que o diabo estava sugerindo isso, e você deixou esse sentimento, essa ideia ganhar espaço no seu coração? Não era teu, não era tudo teu, não te pertencia. E o dinheiro, depois que você vendeu, não era seu, era só seu. Por que você não usou tudo? Por que você não deu só 10% e ficou com 90%? Mas por quê? Por quê? Porque você quis que todos pensassem que você deu tudo, quando na verdade você não deu? Você não mentiu para os homens, você mentiu para Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu como um morto na mesma hora, irmãos. Olha que coisa. Na mesma hora, né? A gente não sabe se foi um ataque do coração, mas a gente sabe que foi um milagre, uma intervenção milagrosa. Ele caiu como morto ali naquela hora. Depois a gente sabe que Safira teve também a oportunidade, né? 3 horas depois ela se aproxima e Pedro pergunta para ela: quanto é que foi? Qual foi o valor? E ela confirma. E mais uma vez, né? Pedro fala no versículo 9: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? O Espírito do Senhor tinha tocado neles para eles venderem o templo, a propriedade. E eles queriam mentir para quem? Para quem? Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de reter para si? Essa expressão que ele usa lá no grego, nofizomai, essa expressão, irmãos, tem a ver com eu ficar com algo que não é meu.
eles já tinham prometido o valor integral, essa é a questão. Eles já tinham prometido que eles iam entregar o valor todo. Os irmãos já estavam contando. Não era para construir templo, não era para fazer nada, para comprar equipamento. Era para ajudar na necessidade de cada um dos irmãos. Os irmãos já estavam contando. E eles já tinham consagrado, já tinham prometido entregar. Não era mais deles. Não era mais deles. Ao ponto de mentir para o Espírito Santo. E essa é a questão, irmãos, que eu queria tratar aqui com vocês. Quando a gente olha, por exemplo, de Ananias e de Safira, aqui no nascer da igreja, Lucas podia ter omitido isso, irmãos. A igreja estava indo bem. Ataque de fora, né? As pessoas de fora estavam atacando a igreja. E quanto mais as pessoas lá de fora batiam na igreja, a igreja mais crescia, mais se unia. A igreja ficava mais forte, se fortalecia. Só que aqui não é isso. Foi um ataque do diabo, mas que veio de dentro da igreja. No momento em que a igreja está vivendo a prática da unidade e do amor, alguns irmãos de dentro da igreja foram instrumentos do diabo para ferir a unidade da igreja, para ferir, irmãos, o verdadeiro culto. Jesus falou que o culto agora não era esse culto da hipocrisia, da mentira, da falsidade, porque normalmente a religião sempre foi assim. Foi isso que Jesus disse para os fariseus: vocês transformaram a minha casa, a casa do meu pai, num covil de ladrões, o lugar onde as pessoas vão para se esconder dos seus malfeitos, o lugar onde as pessoas vão para se esconder para aliviar suas consciências religiosas. É isso, vocês transformaram a minha casa. Mas Jesus disse para a mulher samaritana: o Senhor está procurando, Deus, o Pai, está procurando agora adoradores que adorem em espírito e em verdade, uma adoração verdadeira, um culto verdadeiro, nada mais fabricado. Eu não preciso mais me mostrar de um jeito ou de outro. Irmãos, o diabo encheu o coração de vocês, Ananias e Safira, a ponto de vocês mentirem para Deus, mentirem para o Espírito Santo. Na mesma hora, então, Ananias e Safira, logo depois caem, eles são enterrados. Até hoje, irmãos, existe um túmulo que foi descoberto, né, lá em Jerusalém, um túmulo de Safira e Ananias. Não dá para saber se realmente são dos dois mesmo, se houve um outro casal chamado Ananias e Safira, mas, irmãos, casal de irmãos como eu e como você, eles são exemplo para mim e para você. Ananias e Safira pregam, eles falam conosco nessa manhã. O que você tem prometido para Deus? Será que você tem prometido entregar para Deus? O que você vem dizendo? Isso tem falado muito comigo, irmãos. Esse texto eu tenho brigado com esse texto já há algum tempo. Eu sou pastor da igreja, e o que eu estou dizendo que eu estou entregando para Deus e estou guardando para mim mesmo? O que eu estou prometendo entregar e não entrego? Que áreas da minha vida eu já disse que entreguei, mas não entreguei coisa nenhuma? Porque eu quero dizer para vocês que eu entreguei, porque eu quero me parecer uma pessoa mais espiritual, uma pessoa mais bem... eu quero ser bem visto por vocês. É isso, Deus tem falado comigo. Sério, irmãos. É muito sério. Integridade. Não adianta a gente está querendo enganar quem? Você tem consagrado a sua vida, a sua área, as áreas da sua vida. Que áreas são essas? E você continua ainda retendo para si. O diabo tem enchido o nosso coração e a gente está mentindo para nós mesmos. Às vezes, mostrando algo que não é verdadeiro. Nós não devemos conspirar contra o Espírito de Deus, irmãos. E agora, nós somos igreja. Como igreja, nós não queremos ser uma igreja onde existe a prática da hipocrisia, irmãos. Começando do pastor, começando de mim. Eu estou numa luta braba aí contra pecado na minha vida, irmãos. Sério. Entendi que eu preciso entregar tudo.
E Deus tem agido com muita graça na minha vida. A gente conversou bastante. Eu pude conversar com vocês sobre isso, sobre a questão da área sexual, né? Eu peço só mais um minutinho da atenção de vocês para isso. Porque eu sei que, como eu, existem muitos aqui que durante muito tempo achou que era normal ficar vendo uma coisa aqui, uma outra ali, que era normal. Afinal de contas, que mal há você acessar um pouquinho aqui de pornografia, um pouquinho de uma coisa aqui, e você clica aqui, vai, e você diz que você entregou para Deus a sua vida, e você diz que você entrega para Deus todas as áreas, e você ainda você cede, você deixa espaço. Você quer para você quer controlar. Então, aí Deus falou comigo: mentiroso, tem falado comigo, mentiroso. E eu tenho vivido, irmãos, libertação. Sou um homem livre, graças a Deus. De poder dizer o que Deus tem feito na minha vida. É de verdade, é verdadeiro. Se Ele me muda, Ele muda todo mundo. Se Ele age na minha vida, Ele age na vida de qualquer um, de todos. Eu queria dizer para vocês: entreguem tudo. Ou não entrega nada, ou não promete nada. Mas se você diz que entrega para o Senhor, entregue. Consagre ao Senhor, sim. Ananias e Safira estavam certos em atender o apelo do Espírito Santo para venderem aquilo que eles não precisavam. Eles tinham outro terreno, eles não precisavam dele. Eles agiram certo quando eles atenderam o apelo. Quando Deus te pede alguma coisa e quando você se sente tocado para dar, é algo bom, irmão, minha irmã, entregue tudo. É o que Ele está pedindo. É isso que o Espírito Santo está falando. Como Ele falou com Ananias e como Ele falou com Safira. Igreja é o lugar de quem entrega tudo. Tudo. Mas o tudo pode até ser 50% do terreno, porque a outra eu vou precisar usar. Tudo pode até ser 90% do que eu vou precisar, vou dar só 10%. Vou precisar dos 10, Senhor. Eu vou entregar dos 90, vou entregar 10. Tudo pode ser 10%. O que não cabe na igreja é eu entregar 10% e dizer que eu estou entregando tudo. Eu estou conspirando contra a verdade de Deus na igreja. Eu estou conspirando contra a verdade de Deus na vida do povo, a obra do Espírito Santo na vida do povo. Não dá mais, irmãos, para a gente ser parte de uma igreja de pessoas que não mudam, que não são transformadas, anos e anos, e não conseguem sair da mesma situação. Eu estou vivendo isso na minha vida e eu tenho me libertado, eu tenho crescido, estou mudando, graças a Deus, porque não dá para a gente ser membro de uma igreja há anos e continuar igual, não dá. A gente não pode mais admitir esse tipo de coisa. Devemos ser transformados, porque o Espírito Santo está no meio da igreja, Ele está agindo no meio da igreja, transformando a igreja. Amém, irmãos? Amém? Sem hipocrisia. O Senhor tem chamado a igreja para isso, para a verdade. Semana que vem a gente ainda vai falar sobre a igreja. Tem mais um assunto para a gente tratar. Mas hoje a gente vai terminar o culto um pouquinho diferente. Vocês, os pais, né, e tios e os avós, né? A gente sabe que nós trazemos aqui as nossas crianças e eles estão aprendendo a palavra de Deus, né? Nós aqui que conversamos sobre guerra cultural, sobre uma mudança de cosmovisão no mundo, onde Deus está fora, e tudo que é bíblico está fora. As pessoas não conseguem mais, elas ficam com coceira no ouvido, né? Como diz Paulo para Timóteo, com coceira dentro do ouvido. E elas não admitem ouvir sobre Deus, sobre a verdade de Deus, sobre a palavra de Deus. E aí as crianças estão nesse mundo, a gente espera as crianças crescerem, quem sabe um dia elas vão aprender. Não, irmãos,
a gente entende que a gente deve trazer as nossas crianças e colocar as crianças no caminho que elas devem andar, porque quando elas crescerem, elas aí não vão se desviar. Mas se a gente esperar por elas, para ensiná-las depois, não vai dar. Elas vão estar pensando na vida de uma forma muito diferente, não vai mais caber. Então, nós estamos ensinando, esse semestre as crianças aprenderam sobre a geografia de Deus, os lugares onde Deus agiu. Diferente desses outros deuses que apareceram ninguém sabe onde, ninguém sabe quando, o nosso Deus se manifestou no nosso mundo, em algumas montanhas, em alguns vales, no meio do mar, todo com endereços fixos, né? Esses endereços estão lá até hoje, e eles aprenderam isso. Eu quero incentivar você, que é pai, que é mãe, você que é tio, tia, avô, avó, a conversar com essas crianças. Conversas, né? O que você aprendeu, né? Você aprendeu sobre o mar da Galileia, o que você aprendeu? O que aconteceu lá? O que aconteceu lá no Monte Horebe? O que aconteceu no deserto do Sinai? Fala para mim. Crie o hábito de conversar sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sobre o mundo a partir dessa perspectiva onde Deus é o Criador. As crianças estiveram lá e elas aprenderam, e hoje elas vão receber aqui, como reconhecimento, um diploma. Não é verdade? Cadê a Tati? Tati, vem cá, você vem ajudar aqui a fazer esse momento. Então nós vamos receber aqui as crianças, e eles aprenderam sobre os locais onde Deus se manifestou, a geografia sagrada. E eles vão receber aqui um certificado. Bom, irmãos, bom dia, paz. Só compartilhar rapidinho que foi um momento muito gostoso, uma experiência para mim que eu ainda não tinha tido, de dar aula para as crianças. Eles dão um baile na gente. E eles fazem cada pergunta que às vezes eu falo, pergunta para o pastor. Mas, assim, com grande alegria mesmo que a gente dá essa certificação para as crianças, porque, assim, eles de fato aprenderam, né? A gente deu uma provinha para eles hoje e eu fiquei muito feliz, porque, assim, eles respondiam de pronto, alguns com uma certa dificuldade, porque em algumas aulas eles não puderam participar. Mas, assim, nós vamos começar no próximo semestre com um livro novo. Então, por favor, tragam as crianças para que elas não se sintam, assim, perdidas na hora de fazer a provinha, mas todos foram bens. E, assim, eu agradeço a Deus mesmo pela vida dessas crianças. E depois, pais, perguntem. Eles estão levando o livro para casa, que eles trabalharam durante todo o semestre. Estão levando a provinha. Eu tenho certeza que tem muita coisa lá que vocês vão aprender com eles, porque eu também aprendi, e é isso, é um investimento para o reino de Deus na vida das crianças. E, assim, é muito bonito quando eles falam dos 10 mandamentos, de honrar os pais, de amar a Deus sobre todas as coisas. E eu creio que cada vez mais eles estão com o coraçãozinho aberto para aprender sobre a palavra de Deus, para crescerem homens e mulheres que amam a Deus, que amam seus pais, que honram a sua família. Então, investimento, irmãos, na vida dos seus filhos. Então, incentivem eles a vir à escola bíblica para que eles aprendam e cresçam na palavra do Senhor. Amém? Então, eu vou chamar a Nicole Lira. A Rebeca Diacui. Alane Domingues. O Miguel Domingues. A Débora Diacui. A Sofia Lopes. O João Henrique. O Pedro Barbosa. A Giovana Barbosa.
o Bernardo Marino, a Isabela. Ajuda a Isabela a subir. Opa! Aqui, Isabela. E a Tarsila. Então, são esses. Irmãos, estava conversando com a Sofia ontem, né? E aí alguém fez uma pergunta. Ah, a Sofia sabe tudo? Ela falou, sei. Tudo que eu estudei, eu sei. Aí alguém fez uma pergunta, ela falou, ah, tio, mas essa eu não aprendi ainda. Eu queria incentivar vocês, né, a conversarem mesmo. Porque o que eles estudaram, eles sabem. O que eles se debruçaram, né, a aprender na sala, eles sabem. Então, pessoal, vamos conversar sobre isso. Tá bom? Onde foi que Deus agiu? Nos locais onde Deus agiu. Tá certo? Uma salva de palmas, então, para os meninos, para as crianças. A gente tem aqui todos os domingos, irmãos. Todos os domingos, as irmãs que estão... Eu falo irmãs porque só tem mulher, mas pode ser homem também. Mas que domingo a domingo tem se dedicado a colocar a palavra de Deus na mesa para expor para essas crianças, porque a gente sabe que a palavra de Deus é suficiente para cuidar delas, né? Para direcionar a vida delas. Então, domingo a domingo, isso tem acontecido. Quero incentivar você, não abrir mão de trazer seu filho. Não abra mão disso. Esteja aqui, empenhe-se nisso. Esforce-se para trazê-los sempre. E eles vão estar aqui em torno da palavra de Deus. Agradecer mesmo às professoras que se dedicam, que se dedicaram. Deus abençoe vocês. Tem mais uma lembrancinha, não tem? Tem? Depois. Vocês ainda vão ganhar um presente, né? Da igreja. Irmãos, vamos fazer uma oração. Fica de pé. Então, com o coração cheio de gratidão, de que a palavra de Deus é a luz para o nosso caminho. A igreja que começa, a igreja que se reúne em torno da palavra de Deus. A igreja em Jerusalém, eles se dedicavam ao estudo da palavra de Deus, a ensinar a palavra de Deus em todo momento. Então começa assim desde cedo com as crianças. Você, onde quer que você esteja. Amém? Vamos orar então, irmãos. Pai, nós te louvamos, Deus, pela tua obra na vida da igreja, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido tão bom para conosco. Tua graça, Deus, tua graça nos alcançou. O Senhor salvou a minha vida, começando comigo, Pai. E o Senhor salvou a todos nós. E é por isso que nós estamos aqui reunidos, Deus, como igreja. Somos uma comunidade de pessoas salvas. Nós somos salvos, Pai, pela Tua graça. E salvos, Pai, uma vez salvos, Pai, nós vivemos para Te obedecer. Uma vez salvos, Senhor, nós vivemos, Pai, para seguir o Teu caminho, ó Deus. Uma vez salvos, ó Pai, nós vivemos agora sob a orientação da Tua palavra, da Tua vontade, Deus. Louvado seja o Senhor pelo Teu Espírito no nosso meio. Nós entendemos, é o Teu Espírito que nos une. É a ação do Teu Espírito que uniu esse corpo, essa igreja aqui, Pai. Nós queremos Te louvar por isso, ó Deus. No nome poderoso de Jesus, Deus, estende a Tua mão, abençoa essas crianças, ó Deus.